Ok, sejam vocês muito bem-vindas a esse nosso encontro, com esse nosso bate-papo que vai rolar hoje com a Lana da Silva, que é consultora de imagem formada como estilista. Eu vou deixar ela mesma se apresentar com mais propriedade. E hoje ela vai dar muitas dicas, vai nos orientar um pouco, porque assim vai ser um pouquinho, porque o assunto é extenso, daria para a gente falar assunto para ano inteiro, né? Porque dá para ramificar ele de várias formas, mas o convite é que nós possamos aproveitar ao máximo desse conteúdo, possamos perguntar, tirar as nossas dúvidas. Eu já tenho as minhas anotadas, no dado momento irei perguntar a você, Alana, tá bom? Então, fiquem à vontade em perguntar. Agora eu vou passar o tempo para a Alana, e Alana, você pode conduzir da maneira que você achar melhor, tá? Eu vou fechar minha câmera para você ficar mais à vontade, e agora é contigo, tá bom? Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tocar, porque eu sou uma pessoa que eu falo bastante, tu vai perceber, Jaque. E se vocês tiverem dúvida, a gente deixa para tirar todas as dúvidas no final, pode ser? Ou então elas vão escrevendo, se tem um chat ali, eu não me familiarizo muito aqui, mas podem ir escrevendo ali para não esquecer, porque às vezes tem uma dúvida na hora, aí escreve ali, mas eu toco direto e a gente abre tudo para perguntas no final, beleza? Então perfeito. Então ficamos alinhadas assim. Perguntas, deixamos para o final, ou a gente, para não esquecer, vamos colocar tudo ali no chat, e depois no final a gente só lê o chat e toca a bala. Perfeito. Ok, então deixa eu abrir aqui a minha tela de novo. Eu vou perguntando para vocês se vocês estão vendo. Peraí. Vocês estão vendo? Sim, perfeitamente, Alana. Fechou. Então vamos começar. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre esse mundo que me transformou. Eu gosto de falar que a consultoria de imagem ela veio para a minha vida, principalmente para me transformar, e eu consegui passar isso para frente, passar esse bastão da transformação. Eu, então, sou a Alana da Silva, eu tenho 37 anos, atualmente eu sou casada, tenho um cachorro, tenho 2 gatas, não pretendo ter filhos. Nunca diga nunca, né? Mas hoje esses são os meus planos. Eu estou morando há 10 meses em Utah, nos Estados Unidos. Sou nascida em Blumenau, Santa Catarina. Passei minha parte 37 anos, 36 anos da minha vida, porque eu fiz os meus 37 aqui, vou fazer 38 em julho, quando completa um ano que eu estou aqui. Em Blumenau, eu sempre falo que eu nasci no meio da moda, da malha, porque os meus pais criaram a Crispim, que é esse loginho aqui, que é uma empresa, uma confecção pequena em Blumenau, que já tem exatamente a minha idade, porque quando eu era bebezinha, eu tinha uma doença no intestino, e a minha mãe não conseguia lugar, daycare, creche, né? E ninguém queria cuidar de mim, porque eu era doente. E aí, os meus pais começaram a fazer, na necessidade, facção para fora. E assim surgiu a Crispim. Para vocês conhecerem, entenderem um pouquinho, meu pai também é estilista, modelista, minha mãe também sabe fazer tudo isso. Hoje, já na empresa, eles têm pessoas que fazem isso para eles, mas os dois têm domínio. Inclusive, o meu tio foi estilista da Malve muitos anos, ele era alfaiate em Blumenau. Então, assim, não tinha para onde eu fugir, gente. Realmente eu tinha que trabalhar com moda, porque eu vivi isso a minha vida inteira. Eu trabalhei na confecção dos meus pais até os meus 18 anos, que aí foi aonde eu precisei fazer estágio obrigatório pela faculdade. Então, eu comecei a fazer a faculdade de moda, me formei na FURB, em estilismo industrial. Depois, eu fiz uma pós-graduação na Orbitato, que é um instituto que tinha em Pomerode, que é especializado. Eu fiz direção criativa lá. E aí eu comecei a minha carreira fazendo estágio na MC. Fui contratada pela MC. A MC, para quem não sabe, é uma empresa gigantesca que possui diversas marcas no guarda-chuva, como Coca-Cola, Coach. Hoje eles têm Triton, Fórum, eles têm diversas marcas. Na época que eu trabalhei lá em Brusque, eu fui estilista da Coca-Cola em específico, fiz também alguns desenvolvimentos para Coach, mas Coca-Cola feminino foi o que eu mais fiz naquele momento. Depois eu iniciei no Grupo Cativa, fiquei 9 anos, na Coach eu fiquei 2 anos e meio, na Cativa eu fiquei 9 anos, foi a minha
meu doutorado lá, trabalhei fazendo licenciado Disney, fazendo várias marcas do grupo Cativa e me especializei em adulto feminino. Saí de lá para uma nova oportunidade que a Karsten me chamou para fazer a marca Trussardi, que é uma marca de cama, mesa e banho de luxo. E lá eu fiquei mais um ano, praticamente 6 meses viajando e 6 meses na empresa. Aprendi muito nessa empresa, fui 2 vezes à China. Enfim, foram oportunidades incríveis que eu tive nesse segmento. E aí apareceu a consultoria de imagem na minha vida. Eu sempre falo que a Karsten, a Trussardi, para mim foi uma virada de chave, porque foi ali que eu comecei a perceber que parecia que o meu trabalho estava vazio, parecia que eu já estava há mais de 12 anos trabalhando como estilista, né? Desenvolvendo produto. E aquilo não fazia mais sentido, é como se eu estivesse desenhando cama, mesa e banho para quem? O que meu trabalho está fazendo de diferente? O que ele está fazendo na vida de uma pessoa? Eu não tinha uma resposta. E aí foi onde eu me desliguei daquele momento do meu trabalho e falei para o meu marido, eu falei, eu sei que eu vou arrumar alguma coisa para fazer, eu só não sei o quê, mas eu acho que eu não quero mais ser estilista. Quero fazer outra coisa, quero abrir meu negócio, quero ter minha empresa. E aí foi aonde eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre consultoria de imagem. Isso apareceu um dia para mim nas minhas tantas pesquisas. Depois de diversas terapias, eu já estava até pensando em fazer formação de yoga, para vocês terem uma ideia. Eu fiz diversas terapias que foram importantes. Esse momento de autoconhecimento foram 3 meses antes de eu entender que eu saí da indústria e que eu tive esse processo de 3 meses que foi realmente algo que foi uma virada de chave e que me fez perceber quem era a Lana. Né? A gente precisa se conhecer para a gente entender o que a gente quer, o que a gente quer fazer. E eu percebi que eu precisava de uma transformação para eu conseguir transformar outras pessoas, e esse era o meu objetivo, fazer a diferença na vida de alguém, e ter esse feedback, e ver isso acontecer. E o meu trabalho ele é mágico porque ele realmente faz isso acontecer. Então, eu busquei algumas formações aqui, tem alguns cursos que eu fiz, eu peguei toda a minha saída da empresa e investi em curso, eu não falo que eu gastei, porque eu investi. Eu fiz em moda, que é uma escola online de consultoria de imagem. Esse foi o primeiro curso que eu fiz para realmente ver se era isso que eu queria. Depois eu investi numa formação francesa, numa escola francesa na École. Então, fiz a minha formação internacional de consultoria de imagem. Fiz consultoria com Cris Carvalho, que ela é especialista em varejo. Fiz o visagismo do Philip Hallowell, que foi o curso que me transformou, que foi o curso que hoje todo o meu trabalho é baseado em cima do visagismo do Philip. Ele é o criador do visagismo no Brasil. Fiz também Estúdio Imagine, que é a coloração pessoal, então fiz toda a formação de coloração, 1 e 2. Fiz mais uma especialização recente. Fiz especialização de visagismo no salão em Joinville, da Jacques Monet. E também dei aula de visagismo no Senac, que eu só saí porque eu tive que vir para cá, então a gente não continuou com as aulas no Senac, mas eu gostava bastante de dar aula para a turma de estética. E a minha empresa hoje se chama Lana Silva Consultoria, eu ainda tenho empresa no Brasil, mas hoje eu estou atuando online Brasil e presencial aqui em Salt Lake. Aqui tem os meus contatos, se quiserem dar um print, se tiverem alguma dúvida, me sigam lá no Instagram, a gente pode trocar várias ideias. E aqui com vocês, a Alana, antes de entender sobre imagem pessoal, antes de entender sobre visagismo, eu vejo que essa imagem que eu tinha com 34, era uma imagem que nunca me deu credibilidade, principalmente no ambiente Karsten Trussardi, que era onde eu tinha uma mega responsabilidade como uma estilista já sênior, e eu precisava passar uma imagem, e toda marca tem toda uma história, uma marca mais luxuosa, uma marca para mulheres, né, que tem dinheiro, enfim, é todo um status, de uma certa forma, e eu não me vestia de acordo, eu não tinha o cabelo de acordo, enfim. Eu tenho certeza hoje que eu não consegui me desenvolver dentro dessa empresa, principalmente por conta da minha imagem pessoal. Mas isso eu só percebo hoje, depois de entender sobre imagem, porque na época eu não fazia ideia de que eu comunicava uma imagem de menina. E eu nunca vou me esquecer, gente,
Eu tinha 33 anos, aqui tá a minha idade. Eu nunca vou me esquecer de um dos diretores que chegou para minha gerente e falou assim: o quê? Tu vai mandar aquela menina para a China viajar sozinha pela empresa, fazer negociações, aquela menina do produto? E aí eu lembro de ela me contar essa história e eu falei, gente, mas nossa, eu tenho tanta experiência, eu já fui para a China, já tenho experiência da outra empresa. Falei, meu, mas por quê? Não, ele não me conhecia, ele não conhecia meu trabalho. A minha imagem não expressava o que eu era capaz. Em resumo, era isso. Mas fui para a China, fiz o meu trabalho bem feito, só realmente eu não expressava a imagem que eu deveria de expressar naquele momento para ele realmente colocar fé em mim. Não sei se vocês entendem. Para ele apostar na minha pessoa. Quando eu comecei a consultoria de imagem, então foi aqui a minha transição, né? Aqui foi a minha primeira foto que eu tirei como consultora de imagem, iniciando, sem ainda não tinha, só tinha um curso, não tinha visagismo, não tinha coloração pessoal. Eu realmente expressava, e não sei se vocês concordam, uma imagem de uma menina, de uma jovem, feminina, romântica, sensível, delicada. E aí o visagismo apareceu na minha vida. E eu me transformei, como eu falei para vocês, numa mulher, numa pessoa que realmente queria expressar, quero expressar ainda essa criatividade, o meu dinamismo, um poder de uma certa forma, modernidade, inteligência, confiança. Quando eu cortei meu cabelo, eu tive a minha primeira cliente real, oficial, paga de consultoria de imagem. E eu nunca vou me esquecer desse dia e nem dessa pessoa, porque ela realmente me marcou, porque ela confiou no meu trabalho. Ela me conheceu num curso de marketing que eu fiz anos atrás com ela, ela falou assim: gente, eu quero essa transformação. Eu quero mudar, eu não quero tirar essa minha cara de menina, eu quero me transformar nessa mulher que tu se transformou. Então, a minha transformação realmente fez as pessoas perceberem e quererem isso. E a grande pergunta do visagismo, aqui, gente, é um primeiro ensaio que eu fiz também, quando eu não tinha noção de nada, de nada, de nada, mas é que eu já era consultora, mas eu não tinha aplicado ainda a consultoria em mim, né? E eu sempre falo, a gente precisa aplicar tudo que a gente vende, né? E eu hoje só consigo vender porque realmente eu apliquei na minha pessoa, eu aplico todo dia todos os serviços que eu vendo. O que você deseja expressar pela sua imagem? Essa é realmente a grande pergunta. E essa é a pergunta que eu faço para todas as minhas clientes, porque a nossa imagem, ela é um mix de como eu me vejo, como as outras pessoas me veem e a imagem que eu gostaria de transmitir. Eu vou passar um vídeo para vocês, aí vocês me falam se o volume está ok. A Jaque, se puder abrir o microfone, se o vídeo está rodando legal, tá? Vou dar o play aqui. Tá sem áudio, tá? Está sem áudio? Tá sem áudio. Espera, deixa eu ver o que que... Então, vamos dar um pause e vamos ver o que que o áudio... Ainda? Peraí. Ainda. Tá. Então, deixa eu ver o que que é. Será que é o Meet? Vamos lá, vamos Esse lá. vídeo, na palestra que eu dei, ele foi Já mostrado. Então, passou? as meninas que ouviram a minha primeira palestra, elas já viram esse vídeo, mas tem meninas Ah, aqui então... que não viram. Ah, Quem daqui ok. das meninas coloca no chat que já viu esse vídeo que estava na palestra que eu dei? Coloca ali no chat, tá? Mas eu acho que a maioria que está aqui não viu o Já vídeo ou não não conhece. viu? Nossa, esse vídeo é demais, assim. Ele é muito legal. Ó, Eu vou deixar ele sem áudio, mesmo isso, assim. E aí elas vão lendo a legenda, porque ele é legendadinho, então não teria tanto problema, tá? Deixa eu passar de novo. Ele é muito bom ótimo. esse vídeo e eu amo passar ele. É Tá, lindo, deixa eu lindo, voltar. lindo, lindo, meninas. Prestem atenção, assim, no áudio não, na escrita, porque é incrível, tá? Vamos lá.
Esse vídeo é realmente, assim, demais. E eu sempre falo que o como eu me vejo acaba sendo uma das partes mais importantes da nossa imagem. O que a nossa imagem comunica, obviamente, o que as outras pessoas acham e têm aquela percepção, né, dos primeiros segundos que quando elas te olham, elas já te leem, é importante também. Mas eu gosto muito de falar que essa parte de autoestima, essa parte de a gente realmente se aceitar, de a gente entender, e que o visagismo me trouxe isso, ela é muito importante. A partir do momento que a gente não se prioriza, que a gente não se valoriza, quem vai fazer isso por você? Ninguém vai fazer isso por você. A gente precisa se colocar em primeiro lugar, a gente precisa se colocar na agenda. A gente coloca tudo na nossa agenda, a gente faz uma lista, a gente faz planejamento, mas a gente não coloca a gente mesmo na agenda, sabe? Então tem coisas. E a minha consultoria de imagem, ela é te lembrando o tempo inteiro disso, porque o visagismo me mostrou isso. O visagismo me mostrou que a gente é único. Sempre falo do avião, né? O avião fala que a aeromoça vai lá e vai falar para ti: máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Coloque primeiro em você, para depois colocar, ajudar seu filho, ajudar seu marido, outras pessoas que estão ao seu redor, né? Então, o quanto isso realmente é impactante. Por isso que eu amo esse vídeo, porque a gente tem uma imagem muito distorcida de nós, né? Daquilo que nós olhamos, a nossa autoimagem na frente do espelho. Eu hoje vejo que isso até é mais importante, porque, gente, eu me mudei para um país que as pessoas não estão nem aí. As pessoas, às vezes eu tô aqui na minha salinha, aqui no frio, assim, quando tá meio aquele tempo, aquela neve caindo, meio triste, meio boring. Aí eu olho, daqui um pouco passando uma pessoa de pijama ou com coberta enrolada. O povo aqui não tá nem aí. Então, me fez ter muitas reflexões esse período aqui, principalmente nos Estados Unidos, quanto a isso. Porque o que mais a gente escuta aqui, propagandas de depressão, remédio para dormir, muitos remédios, muitas coisas. Eu vejo que o povo, de uma maneira geral, não estou falando que é todo mundo, mas de uma certa forma, as mulheres aqui têm muitos filhos, né? Por conta da religião, eles são mormons, eles acabam tendo muitos filhos. E eu vejo que elas se colocam em nenhum lugar, elas não se priorizam. E isso afeta, de uma certa forma, a nossa saúde mental, né? Então, para mim, assim, a chave de toda a imagem do que a gente realmente quer expressar, a partir do momento que a gente tem essa confiança, a partir do momento que a gente faz as pazes com a gente mesmo, mais ou menos isso, a gente consegue transmitir essa segurança, essa confiança, que muitas vezes é um dos maiores objetivos quando as minhas clientes pedem, quando eu pergunto, né, o que elas desejam, é ter confiança. E a gente só tem confiança se a gente realmente se perdoa, se a gente se entende, se a gente se conhece, enfim. Sempre falo, sempre vou falar, não se compare. Hoje eu vejo que rede social acaba pesando um pouquinho, porque a gente vai se comparar o tempo inteiro. A gente se compara com a fulana que tem um cabelo melhor, que tem um corpo assim assado. Gente, ela vive só disso, ela só faz isso, ela vive para isso, ela ganha dinheiro com isso. Então tem tantas coisas que a gente acaba fazendo e a gente se esquece de se olhar de verdade. Tem essa moça que é Emily London Portates. Ela tem um site que ela pega pessoas normais, pessoas reais, e ela transforma para fazer ensaios fotográficos. E eu acho ela maravilhosa porque ela realmente revela belezas, né? Que pessoas que estão ali são pessoas normais, mas só com uma mudança de um acessório, cabelo, uma maquiagem, que não precisa ser uma maquiagem super carregada. Eu falo que às vezes o cuidado, o autocuidado, ele está nas pequenas coisas. E quando eu falo de se arrumar, não é se montar, é realmente o que te faz bem. Por isso que vem aquela história de novo, né? A gente se conhecer. O que te faz bem? Para mim, é essencial. Posso estar com a olheira do panda, eu vou passar batom. Batom eu preciso, para eu me olhar na frente do espelho e me sentir bem. Isso é minha particularidade. Então você tem que descobrir isso. O que te faz bem? O que te faz se sentir melhor na frente do espelho? Às vezes pode ser coisas completamente diferentes, gente. Cada um tem que ter essa percepção. E outra, ninguém mais pode ser você.
visagismo trouxe essa visão para mim e eu falei, gente, não é que é isso mesmo? A gente busca tanto por luxo. Eu vejo assim, né, que o que é luxo? O que é um produto exclusivo? O que é algo de valor? Luxo é único. Tudo que é único e exclusivo é um luxo. Então você pode ter certeza, amiga, que você é um luxo, porque não tem ninguém nessa terra igual a você. Não tem ninguém igual a minha pessoa, graças a Deus. Eu brinco com a minha mãe, que a minha mãe tem uma irmã gêmea, e eu falo, mãe, tu é a única ser humana, não é a única, né? Mas você tem uma pessoa que é igual a você. Eu sempre brinco com a minha mãe, a gente ri dessa história. Mas mesmo a minha mãe, que é gêmea idêntica, se você olhar as duas, elas são parecidas, mas o jeito é completamente diferente. O apelido, a cartela de cores, que eu já fiz coloração das duas, é diferente. É muito engraçado isso. Mas não tem, cada um é único, da sua forma, da sua beleza. E quando a gente realmente se ama de verdade, a gente não quer mais ser perfeita. Para que ser perfeito? A gente fica buscando a perfeição. Eu sempre falo no visagismo do rosto, né? Nós somos assimétricos. Você pode perceber, nós temos o rosto um lado diferente do outro lado. E aí eu vejo aquela mania de a gente se olhar na frente do espelho e querer que a sobrancelha dessa aqui seja igual a essa aqui. Gente, tem um aplicativo, eu não lembro o nome do aplicativo, mas quando eu faço o trabalho de visagismo com as minhas clientes, eu faço essa montagem. Eu deixo ela completamente simétrica. Fica um avatar, não fica bonito, fica estranho, parece que não é a pessoa. Então, até a nossa assimetria nós temos que amar, nós temos que internalizar e tá tudo bem, porque é isso que te faz ser bonito, é isso que te faz ser você. E não queira mais ser perfeito para se amar. Esse aqui é o Philip Halo, o pai do visagismo. E o que é o visagismo? O que é a consultoria de imagem? Sempre falo que o visagismo, o Philip, ele define visagismo como uma arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa, de acordo com as características físicas, os princípios da linguagem visual, da harmonia da estética, utilizando maquiagem, corte de cabelo, coloração, penteado e outros recursos estéticos que, no caso, a consultoria de imagem trabalha com o vestir também. Quando a gente fala, agora eu vou entrar numa parte que é um pouquinho mais técnica, mas ela é uma parte super legal que eu gosto sempre de mostrar para vocês, porque isso aqui é um conteúdo de valor, isso aqui é uma coisa que eu gosto de ensinar, sobre comunicação não verbal e linguagem visual. Eu vou passar aqui para vocês, ó, essa imagem, que é exatamente assim que funciona. É aqueles primeiros segundos de quando a gente olha para uma pessoa, a gente analisa tudo. Cabelo, pele, maquiagem, compara. A gente sabe até se a pessoa tem algum status maior ou não, se a pessoa estudou ou não. A gente tem uma primeira impressão e até, sabe assim, quando você olha para alguém, você fala assim, sei por quê, mas não fica a cara dela? Tudo isso é explicado devido a uma teoria científica. Então, por isso que eu acredito muito no visagismo. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse é um livro de Jung que fala sobre o homem e os seus símbolos. Nesse livro, ele fala sobre símbolos arquetípicos. O que são símbolos arquetípicos? São símbolos que possuem os mesmos significados em todas as culturas, em todos os tempos, e eles agem de uma forma subliminar, podemos dizer, no nosso inconsciente. E esses símbolos provocam o quê? Algumas sensações e reações emocionais antes mesmo de a gente racionalizar esses símbolos, de a gente pensar o que é. E é exatamente isso que acontece quando a gente olha para as pessoas e é muito rápido aquela sensação que a gente tem de se a gente curte, se a gente não curte, ou de que tem algo de errado, enfim. Convertendo esses símbolos, né, em curvas, vamos dizer assim, convertendo ele em mensagens, quando a gente pensa e quando a gente vê linhas mais retas, mais grossas, elas transmitem força, segurança. Se vocês pensarem, normalmente a maioria dos perfumes masculinos tem linhas bem quadradas, tem linhas bem retas, que transmitem essa força, essa segurança. Quando a gente olha para as linhas mais finas, elas transmitem um refinamento, são linhas de controle, é como se tivesse tudo certinho.
Quando a gente vem para a linha inclinada, a gente já vê que são linhas mais dinâmicas, elas parecem fazer um movimento, são linhas mais casuais, de uma certa forma, são linhas mais modernas também, se a gente for pensar e olhar esses objetos, essa cadeira toda moderna, toda atual, esse relógio também todo diferentão, o design do carro completamente diferente daquele mais quadrado. E quando a gente vem com curvas, a gente já traz mais proximidade e suavidade. A curva, ela envolve de uma certa forma. E se vocês pararem para pensar, os perfumes femininos normalmente são perfumes com linhas mais arredondadas. Então, a gente vê essas linhas arredondadas nos carros, em acessórios, no imobiliário, até a gola dessa blusa, dessa moça, ó, toda arredondada, passando esse ar mais romântico, mais suave. Então, o Jung diz que essas formas e essas linhas, quando a gente olha para elas de uma forma rápida, o quadrado expressa no nosso inconsciente um poder, uma segurança, o redondo, acolhimento, afetividade, suavidade, o triângulo, energia, criatividade, ousadia, e já o triângulo invertido, ele transmite para a gente um certo perigo e um alerta. Se vocês pararem para pensar, algumas placas de trânsito têm esse formatinho. E isso se explica de que forma? Através de uma outra teoria científica. Joseph Ledoux fala sobre como isso funciona no nosso cérebro. Então, quando a gente lê esses símbolos, né, vocês podem reparar que a cabeça de uma cobra, normalmente, ela é mais triangular invertido, que passa essa sensação de medo para a gente. Isso funciona quando a gente olha para uma cobra, a gente vê ela, vai passar a imagem para esse tálamo aqui, quando, ao invés de já ir para o córtex, primeiro passa por essa área límbica, que aí vai criar essa sensação que a gente tem emocional, para depois criar essa imagem de uma forma racional que a gente aí consegue pensar, mas primeiro a gente vai sentir. Então, quando a gente pensa nos heróis de histórias em quadrinhos, se vocês pararem para lembrar, normalmente eles têm um rosto mais retangular, com linhas mais retas, passando o quê? Força, poder, transmitindo isso para a gente. Quando a gente olha para os vilões, ao contrário, eles têm o triangular invertido, que passa esse medo. Se vocês olharem aqui, ó, a Malévola, ela tem um rosto triangular. Esse formato aqui na sobrancelha dela, a disposição, por isso que às vezes a gente tem que cuidar com botox na sobrancelha, porque às vezes a gente fica meio malévola, daí a pessoa não sabe por que ela não. Eu tive uma cliente que ela falava para mim, Alana, com a sobrancelha assim, eu não consigo arrumar namorado, mas ao invés de ela aproximar as pessoas, né, os pretendentes, ela afastava, porque o Botox fez a sobrancelha dela ficar assim, formando esse triângulo invertido na testa dela. E aqui a mesma coisa, olha o Coringa, ele tem os mesmos triângulos invertidos no rosto, na sobrancelha, que transmite para a gente aqui a cabeça da cobra, ó, é um triângulo invertido. Esse perigo e esse alerta. Então, através desses elementos, né, desses símbolos que a gente constrói uma imagem e que a gente realmente consegue juntar isso meio que num quebra-cabeça para convertendo isso, por exemplo, em roupas, em corte de cabelo. Por isso que eu digo que o visagismo, ele é muito mais do que a gente vê na internet. Na internet a gente vê assim, ai, meu rosto é redondo, meu cabelo pode ser qualquer cabelo. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é qual que é a imagem que você deseja expressar? Tem alguma coisa, tem algum ruído na tua imagem? A minha imagem expressava, tinha um ruído que era expressar uma pessoa muito mais jovem do que eu era, certo? Não passar essa credibilidade que eu queria. Então, o meu ruído de imagem estava principalmente no meu cabelo. Quando eu cortei o cabelo, eu tirei isso, né? Como se eu tivesse, uau! E eu trouxe linhas e formas para o meu cabelo que trazem muito mais o dinamismo do que a seriedade de uma certa forma, porque eu não queria também ficar séria. Quando eu quero ficar séria, eu faço um penteado completamente diferente no meu cabelo. Então, a gente trabalhar isso de uma forma estratégica, e é exatamente isso que eu ensino às minhas clientes, é incrível. E você realmente, quando tem o domínio, você tem muita mais segurança e confiança.
Se vocês pararem para pensar, agora continuando e falando um pouquinho sobre elemento de design, que é linha, forma, cor, textura e volume. Gente, e é nessa sequência de importância. Aí eu coloco aqui 2 exemplos para vocês entenderem o meu grego, né? Que às vezes eu acho que as pessoas não entendem, mas é fácil de entender. Pensa assim. Quando a gente olha para esse tailleur, ele tem linhas mais retas, né? Que passam essa seriedade que a gente viu ali. Quando a gente olha para esse vestido, ele já é um pouco mais fluido, né? Ele tem linha reta aqui, passando uma seriedade? Tem. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, vamos pensar numa advogada. Qual será que seria o look mais ideal para ela passar credibilidade? Aí, o que eu quero mostrar ainda para vocês é que a ordem importa. Então, a gente está vendo que aqui, em grau de importância e de seriedade, esse primeiro look, independente da cor, ele está muito mais sério do que esse segundo look. Porque quanto menos pele eu mostro, mais séria eu fico. Quanto mais pele eu mostro, menos séria eu fico de uma certa forma. E aqui tem linhas muito retas de credibilidade, tá toda coberta, fechada, só que tá numa cor clara. Só que a cor, ela é em terceiro lugar. Então, por isso que o primeiro ele tá muito mais formal para uma advogada do que o segundo. Concordam comigo? Vocês conseguem ter essa percepção? Alguém quer falar? Sim, sim, só acompanhando aqui. Ótimo, muito obrigada. Vamos lá, agora eu vou converter tudo isso que eu falei para vocês em vestir, tá? A mensagem que a gente transmite através do nosso vestido. Então, quando a gente, vamos lá, voltando para as linhas, quando a gente vem para as linhas mais retas, para geométricos, para tudo que tem um tecido mais encorpado, mais rígido, o contraste um pouquinho mais alto. O que é o contraste alto? Por exemplo, nessa minha blusa branca, eu colocar um blazer preto. Estampas mais fortes, cores um pouco mais escuras, mais intensas, tudo isso vai passar mais distância e formalidade. Quando a gente vem para linhas mais curvas, tecidos mais leves e fluidos, um contraste mais baixo, cores mais claras, estampas mais claras, tudo isso aqui, ó, passa mais acessibilidade e casualidade. Se a gente fosse pedir informação para essa moça aqui, que parece que ela vai passar por cima da gente, até parece estar com pressa, ou para essa que está toda fofinha, a gente com certeza acho que ia pedir para essa que está super aberta, está sorrindo, tem onda no cabelo, está toda fofes. Acho que a gente ia pedir informação para ela, porque ela está muito mais acessível. E aí, a gente vem para os cabelos, né? Gente, eu estou dando uma pincelada de tudo para vocês, tá? Para vocês terem uma noção de como funciona, mas eu acredito que essa pincelada vocês já vão conseguir aplicar muitas coisas amanhã. Amanhã. Visagismo. O que os cabelos comunicam? Gente, cabelo é igual. Convertendo tudo isso que o Jung nos ensinou e que o Philip aplicou e converteu isso no visagismo, as linhas e as formas também comunicam no cabelo. Então, quando eu falei para vocês que eu consigo transformar hoje o meu cabelo num cabelo mais sério, quando eu faço algum penteado diferente, eu consigo. Quando a gente olha para Kim Kardashian aqui, nesses 2 momentos desse cabelo dela, ele tem essa linha bem reta aqui no meio, ele está todo pranchado, fazendo linhas bem retas, liso, né? Então, tá passando uma mensagem um pouco mais séria, um pouco mais distante para ela, completamente diferente desse cabelo, que tem essa franja na frente, que traz uma linha diagonal, que traz um pouco de dinamismo. Esse ondulado já faz uma coisa mais de aproximação, de suavidade, feminino. Ele é um cabelo muito mais acessível do que o cabelo de cima. Vocês conseguem perceber? Quando a gente vem, então, para linhas, formas, as linhas e formas do cabelo também comunicam. Se a gente for parar para pensar, olha o cabelo da Gisele, gente, ele é um cabelo extremamente sensual, porque essas linhas onduladas, de uma certa forma, elas envolvem a gente. Quando a gente olha para esses cachos, eles são mais angelicais, mais românticos. Quando a gente olha para esse cabelo aqui, que é bem reto, como eu falei para vocês, linhas retas, ele é um pouco mais sério. Quando a gente já vê esse cabelo, que é mais ou menos assim o meu, que ele tem bastante linhas diagonais, ele é um cabelo
dinâmico, um cabelo um pouco mais moderno, traz essa sensação pra gente. As franjas, topete, tudo isso aqui comunica na nossa imagem. A gente olha para essa mulher, ela passa uma imagem de poderosa. Por quê? Quando a gente faz esse topete na frente, eu gosto de ter um pouquinho de topete aqui. A gente eleva a nossa imagem, fica mais alta e está mais próximo de quem? Tudo que sobe, tudo que eleva na imagem, a gente fica perto de Deus, de uma certa forma, e significa poder, expressa um poder, né? Quando a gente vem para a franja, a testa é a nossa região do intelecto, que é onde a gente pensa, e se, de uma certa forma, você cobre a sua testa, você está fazendo o quê? Você está cobrindo a sua área do intelecto, você está expressando para você e para as pessoas, você, de uma certa forma, você vai agir de uma forma mais emocional e menos racional. É como se, o Felipe sempre fala que quando a gente cobre a franja, é como se a gente estivesse dando férias para o nosso pensamento. A gente está apontando para a nossa área da emoção, que é os nossos olhos. Então, a franja está apontando diretamente para a área da emoção, você vai agir de uma forma mais emocional do que racional. Aí eu pergunto, por isso que é tão importante a gente entender sobre visagismo, porque eu jamais vou indicar uma franja para uma mulher, por exemplo, que eu já tive uma cliente CEO de uma empresa de tecnologia. Jamais vou indicar uma franja para ela. Por mais que a testa seja grande, que daí eles falam, né? Ai, mas a minha testa é grande, vou botar uma franja para cobrir. Gente, você quer cobrir seu intelecto? A testa é um intelecto. Se a pessoa trabalha com isso, ela precisa expressar isso precisa estar exposto. No máximo, uma franja lateral para dar uma suavizada, no máximo. Então, é esse tipo de coisa que a gente trabalha no visagismo. E aí, os cabelos, as cores também comunicam, né? Se a gente for pensar, às vezes eu vejo algumas mulheres, aqui em Utah principalmente, porque elas têm costume de... Aqui é muito caro todo o serviço. Então, quando elas pintam o cabelo, por exemplo, de escuro, de preto, passa uma imagem um pouco mais fechada. Eu escutei um barulho, vocês estão me ouvindo ainda, né? Aquela que está falando sozinha, né? Sim, sim, Sim. estamos ouvindo. Ok. Escutei um barulho, pensei, gente, será que caiu? Eu não vejo nada. Beleza. Então, o loiro expressa, como é que eu posso dizer para vocês? O loiro expande, o loiro ilumina. Por isso que às vezes a gente vê as meninas fazendo, um moreno iluminada, é realmente para tirar um pouco desse escuro que acaba dando uma pesada na imagem. Existe certo e errado? Não. Eu amo ter o cabelo escuro e eu percebi que o cabelo escuro me favorece para trazer um pouco de seriedade para minha imagem, né? Porque eu sou super dinâmica, expressiva, mas tem momentos que eu preciso também puxar essa seriedade. O vermelho, ele já expressa um pouco mais de vibração, uma personalidade mais forte. Então, assim, as cores de cabelo também comunicam, mas, em primeiro lugar, linha, forma, textura e depois cor. Funciona para cabelo também. Os penteados também comunicam. Então, se a gente for olhar, né, cada penteado desse transmite uma imagem, passa uma mensagem. E aí tem uma frase que eu amo de Coco Chanel, que ela diz que uma mulher que corta o seu cabelo, ela está prestes a mudar a sua vida. Isso aconteceu comigo e eu posso garantir que essa frase é real oficial. É muito incrível que a mulher ela tem uma relação tão forte com o cabelo que quando acontece qualquer coisa, eu vou cortar o cabelo. Ai, não sei, tô passando por uma fase difícil da minha vida, vou cortar o cabelo. É muito incrível. Então, por isso que realmente esse trabalho, assim, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu entendo sobre visagismo, mais eu vejo que é muito importante realmente a gente ter esse entendimento, e quando a gente tem, fica muito mais fácil, porque a gente faz as nossas escolhas, não porque a internet falou que o rosto redondo precisa ter cabelo assim. A gente faz as nossas escolhas de acordo com os nossos desejos, de acordo com os nossos objetivos. Então, o visagismo e a consultoria de imagem, elas oferecem o poder, né? Elas te dão um poder de escolha para realmente expressar aquilo que você deseja a partir da sua imagem. A consultoria de imagem ainda trabalha, gente, eu só falei um pouquinho sobre cabelo, né? Mas a gente trabalha com morfologia corporal, que é entender o seu formato de corpo, os seus estilos, a coloração, as proporções, escala, tudo isso promove um autoconhecimento, autoestima, facilita na hora de fazer uma compra
consciente. Eu vejo as pessoas, graças a Deus, muito preocupadas hoje com isso. Não adianta ter um closet, um armário abarrotado de peças que você não usa, que não faz sentido. Eu vejo o quanto realmente faz diferença quando a gente faz aquela limpa, assim, sabe, no armário, que ai, dá até um respiro, assim, tu só tem o que você usa. Economiza tempo, economiza dinheiro de uma certa forma também, tá? Hoje, como que eu trabalho consultoria de imagem? Eu vou abrir um grupo de mentoria ainda esse ano, eu faço normalmente 2 grupos por ano, tá? A minha consultoria de imagem individual hoje, eu não tô fazendo só assim, tipo, eu tenho uma cliente ainda que a gente está finalizando, na verdade a gente está no meio do processo dela, mas a consultoria de imagem individual, assim, né, online, ela demanda bastante tempo e muito do cliente. Então, assim, eu faço, mas eu preciso entender realmente a necessidade, senão eu jogo para mentoria em grupo, que é super legal, é super dinâmico, a gente entende os objetivos, a pessoa entende qual que é o objetivo dela, como eu ensino ela a trabalhar isso de uma forma estratégica, tem toda essa parte de análise de estilo, morfologia corporal, escala por proporção, quais as modelagens, eu adoro, como eu sou estilista, eu ensino muito sobre modelagem, quais são as que vão favorecer cada biotipo, como combinar cor, como usar isso de uma forma estratégica, e também falo muito sobre cortes de cabelo e o que cada um deles comunica. E as mensagens, né? Principalmente as mensagens, que é super importante também. Muitas de vocês colocaram ali na pesquisinha que eu fiz sobre coloração pessoal, né, gente? Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre coloração. Coloração, eu falo para vocês que é um dos serviços que eu digo que é o meu serviço de entrada, e ele realmente mas é um serviço que eu só faço e eu só acredito nele presencial. Porque, como vocês podem ver ali no vídeo, são vários tecidos que a gente passa para entender o teu contraste, a temperatura da tua pele, a intensidade, a profundidade dela, para daí a gente entender das 12 cartelas que eu trabalho com o método, que é o sazonal expandido, qual que é a sua cartela de cores. Então, é um serviço que eu, infelizmente, só faço ele realmente presencial. Mas se quiserem me visitar aqui em Utah, vou ficar bem feliz. Tenho várias clientes brasileiras aqui. Mas, para não deixar vocês sem essa informação, eu trouxe uma informação que é super legal sobre as cores universais. O que são cores universais? Para quem não tem a cartela de cores, para quem ainda não sabe a sua cartela de cores, essas cores aqui, ó, que eu coloquei aqui, se quiserem dar um print, fotografar, elas são chamadas de cores universais. A gente diz que essas cores são equilibradas nas 3 características, não são nem quente, nem frias, nem claras, nem escuras, nem suaves e nem intensas. E são cores que não são todas as pessoas que gostam de todas essas cores aqui, mas assim, na minha experiência, eu posso falar para vocês, por exemplo, eu sempre acho bonito um azul marinho numa pessoa morena, numa pessoa loira, numa pessoa negra. O azul marinho normalmente é uma cor que fica bem com todo mundo. O verde esmeralda é um verde que fica bem com todo mundo, que eu vejo que a maioria das pessoas gostam. Off-white também. O vinho é uma cor assim que eu acho super legal, que fica super bem para todo mundo. Então, para vocês que não têm cartela de cores, essas são as cores universais que ficam bem para todo mundo. Então, se você quer, por exemplo, investir numa peça um pouco mais cara, não fez a sua coloração pessoal ainda, essa daqui são cores que você pode testar, que você pode ver e você pode perceber que ela realmente vai ficar bem com você. São todas que você vai se identificar? Não, tá, gente? Tenho vários clientes que me falam assim: ah, Lana, não consigo usar esse vermelho puro, por exemplo. E tudo bem, já passei em cliente aqui, a gente já viu que realmente não ficou tão interessante para ela. Mas, na teoria, vamos dizer assim, são cores que a gente diz que todas as pessoas podem usar. E aí, eu sei que eu falo bem rápido, não sei como é que tá nosso tempo, mas tem mais uns 10 minutinhos, acho que ainda dá para tocar. Tranquila. Beleza. Dicas práticas. Eu trouxe algumas coisas aqui para vocês também não ficarem só, meu Deus, né? Cabelo, visagismo e tal. Vamos trazer algumas dicas práticas que eu adoro dar, assim, para as minhas clientes no dia a dia. Gente, quando a gente faz um look, por exemplo, colocando a blusa por dentro da parte de baixo,
visualmente, não são todas as pessoas que querem isso, mas a maioria, eu posso dizer para vocês que 80% das minhas clientes quer parecer mais alta, porque quando a gente alonga, de uma certa forma, a silhueta, a gente emagrece, e o mundo quer emagrecer. Então, essa aqui é uma dica super legal, que é realmente colocar a blusa por dentro. Vocês percebem que a blusa por fora cria... Aqui a gente está vendo um corte aqui na saia, mais um corte e mais um corte que ela fez aqui no cinto. Quando a gente olha para essa aqui, ela fez um corte aqui e um corte aqui. De uma certa forma, quando a gente olha visualmente, ela fica muito mais alongada nessa do que nessa. Então, colocar a blusa por dentro, precisa ser a blusa inteira, Lana? Não, às vezes pode ser só um blusê, que a gente fala que é colocar um pouquinho da blusa por dentro e fazer aquele, sabe, esse negocinho que a gente faz assim para fora? Isso se chama blusê. Então, não precisa ser toda a blusa, mas de uma certa forma, assim, visualmente, a gente consegue alongar muito mais a silhueta. Outra coisa, quando a gente coloca um decote muito fechado, normalmente ele não alonga tanto quanto um decote um pouco mais aberto ou o decote V. Então, uma dica legal, até quando você vai usar gola alta, é colocar um colarzinho desse que forma o decote V, que forma esse Vzinho, que também faz o teu olho ir para cima e para baixo e também cria essa linha de alongamento. Então, é uma estratégia para quando o decote é um pouco mais fechado. É colocar esse colar um pouco mais alongado. Outra dica super legal, olha a diferença que dá no look. Você dá essa dobradinha marota para mostrar o pulso. Isso, o pulso, a saboneteira e a nossa canela são as partes mais magras que nós temos no nosso corpo. Isso visualmente também a gente consegue criar essa ideia de pessoa mais alongada e um pouco mais magra. Então, por isso que às vezes vocês olham para um look assim, tipo aqui, né? Que ela tem. Nossa, ela fica muito estranha. Fica. Como é que eu posso explicar? Meio Maria Mijona, que a gente diz, né? Esse vestido fica meio assim. Parece que tá faltando um acabamento. É isso, ó. Dá uma dobradinha na manga para mostrar o pulso. E aqui tem outra. Olha só o truque do sapato. A gente acha que o preto combina com tudo, mas a gente tem que rever um pouquinho os nossos conceitos. O azul, nesse caso, ficou muito mais leve, deixou ela muito mais alongada do que esse próprio preto, que chama atenção demais pro pé. E aqui também, percebam que ela deu uma mexida aqui, parece que ela deu uma cinturada nesse vestido, que aqui ele não tá tão acinturado. Então, se ela colocasse um cintinho aqui, também já ajuda a criar essa silhueta mais harmônica. E aqui, gente, uma peça que o mundo tem, que a gente tem, calça jeans e uma brusinha. O que a gente pode fazer nesse look, né? Para ele ficar um pouco mais estiloso. Eu digo sempre que é detalhes. Aqui, o que ela fez? Ela trocou a bolsa, ela colocou um cinto, sim, acessórios são super importantes. E ela pegou essa parte da frente da blusa, como é uma blusa mais ampla, ela só colocou um pedacinho na frente. E ainda ela dobrou aqui embaixo para aparecer um pouco mais de tornozelo, para criar essa linha um pouco mais alongada. Eu ainda colocaria um colar aqui que ela não colocou, para deixar esse decote um pouco mais, visualmente, um pouco mais alongado. Outra coisa aqui, ó. Ela pegou essa blusa, inverteu o decote V mostra a clavícula, deixa a pessoa um pouco mais magra, botou a blusa por dentro, ganhou mais pernas. Por isso que às vezes tem gente que fala assim, ai, midi não dá para baixinha. Eu falo, gente, depende como você usa a midi, porque ela dá para baixinha sim. Quando a gente olha essa calça mais curta nela, olha só a diferença que dá só colocando a blusa por dentro. Vocês percebem isso? Dá super diferença. Aqui, uma camisa. A forma que ela colocou a camisa, dobrou a manga, abriu o decote mostrando a clavícula, colocou um lado por dentro, o outro por fora, colocou um lenço que coordena com esse novo sapato que ela mudou aqui, que antes ela estava de preto. E aqui, quando a gente olha para esse laranja, deu match ainda com o detalhe do cinto, que na verdade, é um lenço. Então, percebam que são detalhes? E aí, eu gosto muito de falar sobre como modernizar a calça jeans, porque a calça jeans é um item que nós temos dentro do armário, que nós gostamos muito, inclusive eu estou usando ela hoje. E eu vejo que às vezes também são pequenos ajustes, pequenos detalhes que a gente pode fazer para dar uma elevada nesse look.
Então, por exemplo, se a gente vai escolher uma modelagem básica, que a gente diz que é a tradicional, que a brasileira ama, é a calça skinny, que é a calça bem justa, bem colada no corpo. Eu acho muito interessante para compor com a calça skinny, para deixá-la mais importante, compor com blazer, por exemplo. Uma peça de alfaiataria que você traz uma cara, você traz uma cara mais importante para essa composição. Obviamente que os acessórios fazem toda a diferença. Se a gente for olhar aqui, ela está usando pulseira, ela está usando só um lá em cima aqui amarrado no detalhe, ela está usando tênis, né? Então, olha que look moderno e com calça jeans, que fica super mais arrumado do que a gente pegar e colocar só uma blusa básica, fazer assim, né? Igual essa aqui, ó. Joga a blusa, bota a calça e vou embora. Que é mais ou menos o que a gente sempre faz. E aqui não. Aqui a gente está trazendo alguns elementos para deixar esse look mais importante. Aqui ela botou o cintinho, aqui ela deu uma dobrada ainda para parecer mais tornozelo, que eu acho que é super legal. A terceira peça aqui, ela trouxe uma parca, que é super esportiva, ela já mudou aqui, ela botou uma sandalinha, mas ela trouxe um acessório também, já deixou a peça, o jeans, mais importante de uma certa forma. Eu amo também compor o jeans com o sapato de bico fino. E aí, quando eu falo sapato de bico fino, o mundo pensa já no Scarpin, salto alto, fino. Mas não só existem Scarpin, salto alto e fino, desconfortável. Existe as mules, existem esses slingback, que é esse que tem essa tirinha atrás. Existem os Scarpins com salto quadrado. Enfim, o bico fino, de uma certa forma, como eu ensinei para vocês, tem linhas mais retas, então passa um pouco mais de sofisticação, um pouco mais de seriedade para o look, né? Que pode ser usado de uma forma até um pouco mais formal, dependendo como for a situação. Então, eu acho que é uma composição e uma brincadeira que fica muito legal com calça jeans também. E aí, eu gosto também de sempre falar para as minhas clientes que existe vida após a skinny, a louca. Existem outras modelagens de jeans, gente. E uma modelagem que a gente vê bastante agora, principalmente, é a wide leg, que é essa calça que é como se fosse uma pantalona, só que ela é jeans, né? Ela é uma calça mais reta. É uma calça que eu acho super versátil, moderna, principalmente quando ela é cintura bem alta, ela deixa a gente bem pernuda, bem comprida. Ela compensa muitas vezes, para quem tem um quadril um pouquinho mais largo, ela compensa esse volume no quadril. É uma calça que, se usada com acessório, eu digo, sempre faz toda a diferença. Pode usar com tênis, pode usar com sandália, pode usar com bota. É uma calça super legal. Outra dica que eu dou é modernizar a sapatilha. Proibido usar sapatilha? Não, gente, não é proibido usar sapatilha, mas eu gosto de apresentar outros tipos de calçado, que às vezes as minhas clientes falam assim: ai, nossa, eu acho tão lindo fulana de tal, daí a gente vai olhar para fulana de tal, a fulana de tal nunca usou uma sapatilha, a gente vai no armário da cliente, o armário da cliente é só sapatilha. E ela quer trazer look moderno, ela quer trazer... Aí eu falo, olha aí onde está. Às vezes o acessório, ele comunica muito também na imagem. A gente trocando só o sapato, a gente já consegue ter mensagens completamente diferentes. Então, as mules são super legais nessas versões flat. A mule tem vários formatos, né, modelos. Ela pode ser mocassim, ela pode ser loafer, ela pode ser slipper. E eu vou explicar para vocês o que é cada modelo desse. O slipper é esse aqui, ó, que deixa o peito de pé um pouco mais à mostra. Ele às vezes tem alguns detalhes em cima, pode ter detalhe, não precisa ter detalhe, ele é super confortável. Depois a gente tem esse loafer, que é também na verdade, todos esses aqui são inspirações do guarda-roupa masculino. Esse aqui mostra um pouquinho menos do peito do pé, porque ele vem mais para cima, essa linguinha, e também pode ter detalhe ou não pode ter detalhe decorativo. O Oxford, que é super moderninho, tem uns que são tratorados também, que já passam uma mensagem um pouco mais moderna, um pouco mais jovem até. Esses aqui cobrem todo o peito do pé e tem esses furinhos. E aí existem mules que tem esses formatinhos de slipper, de mocassim. O mocassim eu acabei não colocando aqui, que o mocassim ele é um sapato super tradicional, né? Já é um sapato mais comum, vamos dizer assim.
E aqui, gente, eu coloquei só uma referência para vocês conseguirem ter essa percepção do que o calçado ele muda completamente a mensagem do look, né? Então aqui a gente vê que ela tá muito mais formal, muito mais séria, de uma certa forma, por mais que os cabelos estão invertidos, vocês percebem? Olha que legal essa jogada. Aqui o cabelo tá super mais casual, mais fofo, mais doce, e ela quebrou de uma certa forma, ela trouxe essa seriedade para o look. Aqui ela já está muito mais moderna, despojada por conta do tênis, mas ela trouxe seriedade para o cabelo. Então, esse joguinho aqui é muito legal depois que a gente entende todos esses elementos de imagem. E aí, uma das coisas que as mulheres mais me perguntam também é como ser estilosa com tênis, né? E eu até postei já isso no meu Instagram. Eu sempre indico o tênis branco, assim. Eu acho que ele é o mais coringa de todos. Esses tênis mais casuais, esse modelo da Nike é super legal, da Adidas, aquele bem básico, tradicional, também é super legal. Eu falo que a altura do solado, para quem é mais baixinha, é mais interessante ter um solado maior, tipo esse aqui, ele é como se fosse uma mini plataforma. Não é tão interessante para quem é baixinha ter o cano muito longo, porque daí ele corta mais a perna. Que mais? Basicamente isso, mas eu gosto de mostrar assim, ó, olha como o tênis é versátil. A gente tem aqui uma proposta high-low, que a gente chama, que é pegar uma peça, digamos assim, do guarda-roupa casual, que é o tênis, e trazer toda uma alfaiataria para fazer essa composição. Isso aqui passa uma mensagem super moderna. E aí a gente tem também a famosa terceira peça. Quem nunca escutou isso de uma consultora, né? É que a terceira peça, gente, ela é considerada os blazers, jaqueta jeans, kimono, colete, tudo que vem por cima dessa única peça que a gente usa, é um truque de estilo que a gente fala que ele é legal para alongar a silhueta, porque ele cria essas duas linhas, né, na frente aqui, ó, deixando a gente mais comprida, faz o nosso olho para cima e para baixo e traz um toque final para o look, né? Então você não tá só com uma calça jeans e uma blusa, né? Você tá usando uma terceira peça, você criou uma composição, é como se a gente olhasse para a pessoa, parece que ela aquele look, sabe? E aqui a gente vê vários exemplos de terceira peça. Eu particularmente amo, amo, amo a terceira peça. E ela é ótima também para quem tem um quadril mais avantajado e quer dar uma diminuída, uma disfarçada, vamos dizer, para quem tem barriguinha. A terceira peça ela é ótima. E esse aqui é o high-low que eu falei para vocês, que é realmente pegar, então, peças do guarda-roupa do estilo mais casual, tipo esportivo, uma camiseta, um tênis, colocou com duas peças de alfaiataria, criou esse high-low, né? Aqui ela também pegou uma calça de alfaiataria com uma t-shirt, colocou um tênis. Isso aqui tudo, gente, é para quem quer passar modernidade, criatividade, tá? Então, assim, tô dando só uma pincelada para quem tem esses desejos e esses objetivos. Falei tudo, ó. Tô ficando boa no tempo, hein? Agora a gente vai dar largada para as perguntas. Eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro fazer as perguntas das meninas que colocaram lá no chat, e depois disso, cada uma de nós vai ter a oportunidade de perguntar. Olha meus cabelos, gente, que agora onde é cabelo? Depois, cada uma de nós vai ter a oportunidade de, se quiser, abrir a câmera ou colocar no chat, ou perguntar, abrir o áudio e perguntar para ela, ok? Tá bom? Então, vamos começar ali pelo chat. Eu tenho as minhas perguntas aqui, colega. Eu fiz aqui uma listinha, entendeu? Mas eu vou dar a oportunidade para as meninas aí, tá entendendo? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá para cima, que a Jaque tinha perguntado algumas coisas. Vamos lá para cima. Vamos lá. Sobre essas comparações, como descobrir o meu estilo, o que me valoriza? Às vezes vejo alguém com vestido e desejo porque é bonito, mas não me cai bem. Passa uma dica prática aí para a gente poder responder essa pergunta da Jaqueline, por favor. Vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo e indico para as minhas clientes é fazer uma pasta no Pinterest. Eu não sei se todo mundo conhece essa ferramenta, mas o Pinterest, ele é um aplicativo que você baixa no celular, você cria uma conta e você consegue criar pastas lá de coisas que você gosta. É como se você ficasse pinando aquilo que você mais gosta. Então lá você consegue criar, por exemplo, pastas secretas só para você.
Ele é uma fonte de inspiração, porque todo mundo parece que posta lá. Tem as referências de... Cara, eu posso dizer para vocês assim, de todos os estilos imagináveis. Então, eu sempre indico para os meus clientes, faz uma pasta lá das coisas que você gosta. Exemplo, não só look, mas arquitetura, comida, viagem, animais, enfim, o que representa você, você vai pinando e vai colocando lá. Isso vai te dar, e aí eu também sempre falo para os meus clientes colocarem looks inspiracionais, né? Aquilo que elas gostam, aquilo que elas amam, o que elas gostariam de ser. E também como elas se veem. São normalmente essas 3 pastas, porque quando você tem isso organizado em um lugar, já que fica muito mais fácil de você conseguir visualizar. Nossa, realmente, olha, não é que eu sou uma pessoa romântica mesmo? Aqui só tem frufru, só tem referência de barroco, aquelas construções mais antigas, o banheiro é todo florido, enfim, eu estou dando um exemplo, né? Ali você consegue tirar realmente pitadas e ideia de qual que é o seu estilo. E na mentoria eu ensino também as meninas a trabalharem isso de uma forma estratégica. Por exemplo, tem pessoas que às vezes precisam adotar um estilo para realmente passar aquele objetivo. Às vezes, como é que eu posso te dizer? Não tem tanto a ver com ela, não que ela vai montar e criar um personagem, não é isso. Mas tem determinados momentos que a gente precisa, né, colocar, pegar um pouquinho, roubar, eu diria, um pouquinho daquele estilo para realmente passar aquela imagem que a gente deseja naquele momento, naquele dia, né, naquela reunião, enfim, naquilo que você deseja naquele dia específico. Então, ter o entendimento de todos os estilos também é super importante. Perfeito. Jaque, tu acha que foi respondido? Aí tu dá um okzinho aí no áudio ou ali pra gente, tá? A Fabi perguntou assim, para eu demonstrar força, mulherão, forte, determinada, eu tenho que cortar o cabelo curto? Ai, vamos lá. Pergunta bem difícil essa. Vamos lá. O cabelo curto, vamos lá. Cabelo curto, ele traz uma certa leveza para a imagem. Ele expressa, não é responsabilidade, mas ele expressa uma certa força. Por quê? Porque os homens têm cabelo curto normalmente, né? Então, se a gente for parar para pensar, essas linhas do cabelo curto do masculino, o cabelo curto tem uma energia masculina, né? Ele tem essa força por conta da energia masculina. Quando a gente vem para o cabelo comprido, digamos assim, ó, o tamanho do nosso rosto é mais ou menos o tamanho máximo de comprimento de cabelo que a gente deveria de ter para ainda ter uma leveza na nossa imagem. Então, eu não falo que só cabelo curto que comunica isso. Mas se você vê uma pessoa com cabelo comprido até aqui, cabelo solto, e uma pessoa de coque, qual que é a pessoa que vai estar mais séria? Qual que é a pessoa que vai passar um pouco mais de força na imagem dela? Com certeza é a pessoa que está com o cabelo preso, de coque, um pouco mais séria. Então, o cabelo comprido, quanto mais comprido, mais remete à nossa infância, à dependência, porque ele está vindo próximo do chão, e tudo que é próximo do chão necessita de uma sustentação, certo? Vocês concordam comigo? Tudo que é próximo do chão, a gente está pensando nessa sustentação. Então, por isso que no visagismo a gente aprende isso. Quanto mais comprido o cabelo, mais essa imagem de jovem, mais essa imagem de quando a gente é jovem, a gente normalmente está na casa dos pais, a gente normalmente depende dos nossos pais para sobrevivência. Então, passa um pouco dessa mensagem. Mas eu estou falando assim, né, gente? Cabelo compridão. Estou falando também um cabelo aqui, né? A gente diz que o comprimento, o meu já está quase num comprimento médio. O comprimento médio, ele vem mais ou menos aqui, e o comprimento, o mais comprido, ele já passa mais ou menos aqui da altura, mais ou menos do teu rosto, ele é considerado, porque varia o tamanho do rosto da pessoa, ele já é considerado um cabelo comprido. Uma Então, coisa que eu gosto... Não, pode falar.
uma coisa que eu gostaria de complementar e que eu acho que vale muito assim, tem muita gente que gosta do cabelo comprido, né? E eu acho que se eu estiver falando alguma besteira, tu me corrige. Mas eu acho que assim, até tu mostrou ali nas fotos, né? Você pode ter aquele cabelão e dependendo do que você quer propor da situação, você pode amarrar ele e ficar elegantíssima, Isso, né? Num dado isso. momento, gosto do meu cabelão, quero soltar, quero fazer. Enfim, ele tem essa versatilidade, assim como o cabelo curto. O Tem, cabelo curto, eu tem. acredito que ele te dá, ele assim, ele te amarra um pouquinho mais. Eu, no meu caso, eu tenho o cabelo crespo. O cabelo crespo, Aham. ele é um pouco mais complicado. Eu vejo sendo usuária de cabelo crespo, de você poder trabalhar com ele, entende? Uhum. Do que você quer passar. Agora mesmo, eu gosto muito do cabelo curto. Eu tô numa fase que meu cabelo Uhum. tá longo. Para mim, ele tá longo, porque se eu posso amarrar, ele tá O meu longo. também. Então, eu tô numa fase de transição, quando você falou ali, passa por uma fase, corta o cabelo. Eu me vejo É. muito nisso, tá? E Uhum. até algumas meninas comentaram a mesma coisa, que passa por alguma fase e quer cortar. Mas eu penso que o cabelo é isso. Você tem gente que gosta do cabelo comprido, não vai Uhum. necessariamente, porque eu quero passar essa imagem, poder vou cortar. Pode Não. fazer um penteado, saber trabalhar com o cabelo. Eu acho que isso é muito legal também. Foi isso que eu falei, e é exatamente isso que eu ensino as meninas da mentoria, que é realmente saber trabalhar a tua imagem de forma estratégica. E o cabelo é um grande exemplo disso, né? Quando você realmente prende ele, o exemplo que eu te dei do coque, você passa uma imagem completamente diferente quando você tá com o cabelo solto, né? A gente viu aquele cabelo médio ali da Kim Kardashian, completamente diferente as duas imagens, gente. Então, assim, o que ela fez? Ela utilizou da textura e da forma que ela penteou o cabelo. Então, assim, a gente consegue completamente diferentes, né? Eu gosto muito de fazer o meu penteado para ficar séria, que é dividir o cabelo no meio e só fazer um rabo dele bem baixo. Sim, gente, é outra pessoa, é outra mensagem, é completamente diferente. Então, existem diversas formas realmente de a gente comunicar, mas dependendo como for, eu normalmente varia muito de cliente para cliente, o dia a dia dela, sabe? Tem todas as questões, como tu falou, tem mulheres que têm muito apego no cabelo, eu sinto isso, eu jamais vou indicar isso para uma pessoa que tem um apego no cabelo, jamais vou indicar um corte curto para uma pessoa que tem apego no cabelo. E eu gosto de fazer as indicações nível 1, 2 e 3. O que vai, digamos assim, na área de segurança, o que vai mudar de uma forma relativamente mediana e aquilo que vai ser o CREO na velocidade máxima, que é realmente aquela mudança, assim, que a pessoa vai, uau! E aí eu faço as opções, né? E aí a pessoa que vai decidir o que ela vai fazer para aquele momento dela. Perfeito, perfeito, é isso aí. A Jaque, ela também tinha colocado assim, ó, é possível ter poucas peças e fazer multiplicação de looks? Tenho Sim. medo de desapegar e ficar com pouca opção. Não, miga, dá certo. Eu trabalhei semana passada com um guarda-roupa masculino. Gente, não só com masculino, mas é que assim, a mulher. A gente vê na internet a fórmula que é de guarda-roupa inteligente. Eu não acredito muito nessa fórmula que eu acho muito otimizada. Eu acho que a mulher ela realmente precisa de acessório. Eu não acho que ela precisa de tanta, por exemplo, parte de baixo, né? A gente sempre tem que ter mais parte de cima do que parte de baixo. E eu vejo muitos guarda-roupas ao contrário, que as mulheres não têm tanta parte de baixo. Você tem que ter mais terceira peça, que é para compor. Você tem que ter mais cinto, você tem que ter mais bolsa, você tem que ter mais sapato. É isso que vai fazer o teu look ficar diferente. É isso que vai fazer você realmente fazer um guarda-roupa versátil. Não tanto a quantidade de roupas que você tem. E é isso que você tem que prestar atenção. Então, dá para fazer? Dá. Sem medo, assim. A gente não precisa ter aqueles zilhões de roupa. Eu deixei muitas roupas no Brasil e eu não sinto falta aqui. E eu não comprei, tipo, o que eu comprei aqui é o que eu não tinha: casaco, roupas de frio, né? Que eu não tinha. Mas pergunta se eu sinto falta das minhas roupas no Brasil. Tá tudo lá, ó. Eu posso chegar lá, vender tudo, dar tudo, doar tudo, porque eu não sinto falta. Deixei mais de meio closet no Brasil. Então, assim, dá para a gente sobreviver bem tranquilo com guarda-roupa compacto.
Perfeito. Aceito doações. Brincando. Aceito doações, adoro. Meninas, agora é o seguinte, tá? Eu vou abrir, vou deixar aqui, vou esperar 2 minutinhos, tá? Para vocês começarem a falar, tirarem as dúvidas. Eu espero que vocês tenham anotado suas dúvidas, porque se vocês não anotaram, gente, eu anotei um monte aqui, eu gostaria de tirar minhas dúvidas. Então, eu vou abrir para vocês, tá? Toca a bala aí. Manda por aqui, pelo chat, abre o áudio, levanta a mãozinha, enfim. Tem alguma mão dúvida que queira levantada tirar com aqui, ela? ó. Tem mão levantada, não sei se as meninas... É a Vanessa e a Eliane, mas eu acho que elas já tinham já perguntado. foi? A Ok. Eliane, não sei se a Eliane quer falar alguma coisa agora. Eu tô vendo um comentário aqui que a Jaque colocou, ó. No mundo de tanta harmonização, filtros, a imagem do estar perfeita pesa muito. Nossa, e como pesa, hein, Jaque? Muito. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas bem rápidas aqui também para não tomar muito tempo, mas eu gostaria de pedir algumas dicas, tá? Sim. Ô, Jaque, Pode falar, Lidy. eu queria fazer uma pergunta. Eu não sou muito fã de Scarpa nem sapato de bico fino. Eu poderia colocar outro tipo de sapato no lugar daqueles look que ela mostrou, que tem Qual que é a Scarpa. imagem que tu quer expressar, Lidiane? Oi? Qual que é a imagem que tu quer expressar? Aí eu não me vejo com uma imagem muito séria. Mas o que tu buscas? Tu busca essa seriedade ou não? Não. Ok. Porque o Scarpan, de uma certa forma, as linhas mais retas, elas vão trazer mais seriedade para tua imagem. Entende? Então, tu não Uhum. precisas trazer o Scarpan para tua vida. Tu podes continuar usando sandálias, tênis, normalmente, Eu dependendo amo. como tu for compor o look. Uma coisa que eu falo só de tênis é que a gente precisa cuidar um pouco, tentar trazer tênis um pouco mais casuais para não trazer aquela cara de academia, sabe? Quando a gente bota uma calça jeans com aquele tênis muito de academia, fica aquele look meio esportivo, estranho, parece que não coordena, tem alguma coisa errada ali. Às vezes a gente não se toca, né? Mas é o tênis. Se você trazer um tênis um pouco mais casual, tipo um tênis branco, aqueles modelos que eu mostrei ali, ou até outros modelos, tem tantos modelos hoje, graças a Deus, né? A moda, eu acho que democratizou o tênis por conta do conforto. Eu acho que é super legal, assim. Se você não deseja passar a imagem de seriedade e se nem coordena com o teu estilo, tu abstrai essa dica e pensa em outras alternativas para ti, assim, não tem problema algum, tá? Andei fazendo uma limpa no meu guarda-roupa, porque eu olhei umas roupas e fiz, vixe, Maria, essa roupa não combina comigo. Isso é muito legal. Inclusive, se vocês fizerem a pasta no Pinterest, vocês vão começar a ter uma percepção do estilo de vocês. E vocês vão ver que realmente, às vezes tem peças no nosso armário que daí tu fala assim, não, por isso que eu não usei essa blusa. Essa blusa nem aparece aqui na minha pasta de pesquisa, não aparece em momento algum, porque ela realmente não diz quem eu sou. Por exemplo, talvez não vai ter nenhum escarpão na tua pasta de referência, porque não faz sentido para ti, não tem a ver com o teu look, entende? Não tem a ver com Eu já tenho essas pastas no Pinterest já faz alguns anos, tá? E não tem Scarpa. Viu? Então, tu já tem um domínio sobre você, tá tudo certo. Eu indico muito o Scarpan. Eu vou confessar para ti assim, ó. Eu gosto de indicar o bico fino, não necessariamente o Scarpan, porque aquele slink bag, que é aquele que tem aquela tirinha atrás, ele já não é tão sério. Amo mule, porque também já quebra a seriedade, não é um escarpão fechado, sabe? Então, assim, indico só realmente para ambiente extremamente profissional, uma pessoa que trabalha, que ela precisa passar credibilidade. Outra coisa que eu não falei, né? O nosso pé, ele é extremamente sensual. Tem que cuidar muito em ambiente profissional, eu sempre falo para as meninas que quanto mais a gente mostra o pé, por exemplo, se a gente usa uma sandália de tiras remete o quê? Fetiche, uma sensualidade que às vezes a gente nem percebe que a gente está comunicando ali no nosso pé. Então, quanto mais fechado for o calçado, melhor para ambiente profissional, né? Menos pele eu estou mostrando e mais séria eu estou, mais formal, vamos dizer assim.
Então, quanto mais pele a gente mostra, a gente acaba trazendo uma casualidade maior, e dependendo como for, tipo, o sapato, como se fosse aquelas sandálias de tira, ela pode trazer uma sensualidade que às vezes a gente não quer. Fabi, o tempo é todo teu, pode falar, minha gata. Tá bom, bem rapidinho aqui. É uma dúvida que não foi falado ainda e que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Eu sou personal trainer, eu Aham. tenho um uniforme, né? E é totalmente preto. Então eu normalmente uso. Normalmente não, eu só uso, até que eu tenho coleções de legs pretas e camiseta preta, que é essa que está na minha foto do ForFab, né? Que é a minha marca registrada. Pois então, por eu ser personal, eu tenho muito estilo esportivo, né? Muito estilo esportivo. Então, né, não vejo, até acho legal, uso bastante tênis, mas não esse tênis que você acabou de falar, aquele tênis muito brusco, vamos dizer assim, com calça jeans, não, eu uso o tênisinho que você falou. Então, legal que eu tô dentro da moda, né? Massa. Maravilhosa. Mas eu quero te fazer uma pergunta que ninguém falou aqui. Eu sou virgem em relação à tatuagem. E a tatuagem, é uma forma de demonstrar algo para alguém, algo que faz parte da tua vida e da tua história. Eu estou querendo muito fazer uma tatuagem, né? Não sei se você também já trabalha com isso, já informou, já orientou. Eu fui atleta olímpica e eu quero fazer os 5 aros olímpicos, e eu não sei em que parte do meu corpo eu tatuo esse bendito 5 aros olímpicos. Tu pode me dar uma dica por trabalhar com isso, porque querendo ou não, vai ficar visível, né? Em que parte? Que difícil. Eu não tenho nenhuma tatuagem, Fábio. Nenhuma. Ah, legal. Morro Não de é só eu no mundo que eu penso, sou virgem Morro de de medo tatuagem. de agulha, amiga. Olha, eu indico botox para as minhas clientes, indico algumas coisas, mas vai enfiar agulha no meu rosto? Jamais, em qualquer lugar. Eu tenho medo, assim. Eu acho que isso é tão pessoal, mas assim, ó, a tatuagem, o Felipe sempre fala na visão do visagismo, né, do que eu estudei, do que eu aprendi, que tatuagem, na verdade, é realmente algo que vai te definir, né, de uma certa forma. Os símbolos com certeza dá muito match com o que você é, com o que você faz e com o que você já fez parte da tua história, então eu acho super legal. Eu não sei se tu queres, como é que eu posso te dizer, mostrar isso, eu não sei, tu provavelmente fica com o cabelo preso sempre, né? Ou não? Sim. Eu acho, né, que é uma área muito legal, até para ti não enjoar, que eu já vi várias pessoas me falando que de tanto olhar para tatuagem enjoa. Aqui é um lugar que eu acho que ficaria super interessante, principalmente para ti que prende o cabelo o tempo inteiro. Seria um lugar que, tipo, tu não vais ver tanto, mas as pessoas vão ver e vão saber que aquilo faz sentido para ti. Mas assim, tô te dando a minha opinião, Alana da Silva, porque eu não tenho nenhum estudo ou tipo de local, né, de tatuagem, enfim, para ser feito ou que comunique e expresse alguma coisa. O Felipe só fala que realmente a tatuagem ela comunica quem a gente, a história, ela sempre tem alguma mensagem para passar. E eu acho que que tu já me contou a história agora, eu acho que isso faria muito sentido e seria super legal para ti, assim. Eu sugeriria, por experiência de algumas pessoas já me falarem, e pessoas que, inclusive, eu conheci clientes que já removeram tatuagem porque enjoaram, ou porque fizeram aquele tribal. Vocês lembram do tribal, gente? O tribal que era feito aqui atrás, aqui assim, ó. Eu já tive uma cliente que ela pagou, meu Deus, e ela sofreu foram muitos dinheiros e muitos sofrimentos para tirar aquele tribal. Então, é algo que não está na moda, que tu vais fazer, que é alguma coisa para ti, porque que eu morro de medo é fazer essas coisas que estão na moda, assim. Até hoje, meu umbigo é furado, aqui tem aquele morro de medo de ficar grávida e a barriga com aquele, né, o piercing, aquele buraco do umbigo, ele vai ficar gigantesco, e vai acontecer, porque eu já fiz isso também, já entrei nessa loucura de fazer alguma coisa por moda. Seria essa, tipo, a minha opinião. Não sei se eu te ajudei. Ah, não, tá certo. É que como você falou do tênisinho e usar a calça jeans um pouco mais alta, né, para parecer a canela, para alongar a perna, eu também já pensei em colocar os 5 aros um pouco menor nessa parte. Na canela? Uhum. Também Ah, acho interessante. Também acho fofo. tá bom, Alana, muito obrigada, tá? De nada. Olha aí, ó, a Daniela tá mostrando a tatu dela, ó.
Não sei se eu posso falar. Posso falar? Estão me ouvindo? Eu tô sem Sim. fone. Sobre o meu trabalho, que eu adoro, o meu brigadeirinho é Ai, aqui, que ó. Pequenininha. fofo! Ela é pequena, ó. Aham. Mas eu tenho outras várias pelo corpo. E a maior é nas costas, justamente por não vê-la sempre. Nunca vejo, na verdade, então não enjoo. É. Né? Mas eu só passei a fazer elas mais que assim, várias delas, que eu tenho 7 ou 8, eu acho que eu tenho 7. Depois de um tempo que eu falei, bom, eu tenho certeza absoluta que eu não vou voltar a trabalhar com nada formal, que a Uhum. sociedade lida como formal. Eu decidi não ir mais para a área formal, focar na minha área que eu gosto. E aí eu fiquei livre, leve e solta para poder fazer todas as tatuagens que eu me identifico. Cada uma delas tem um significado. Nenhuma delas é por moda, nenhuma delas é tipo assim, uma Ótimo. borboletinha porque tá na moda, uma libélula porque tá na moda. Não, todas as minhas têm uma história. Ah, eu E adoro aí, isso. talvez, Fabiana, aqui é um bom lugar, ó, porque é fofinho e só ninguém vê, sabe? Parece uma sujeirinha, assim. Sim, Mas, massa. enfim. Brigadão. É bem isso aí, posso dar uma opinião também. No braço, ali onde é que eu mostrei antes, é um lugar que a gente não vê, quase. Eu às vezes nem lembro que eu tenho a tatuagem, uma coisa assim bem tranquila, bem legal, né? E também tem um significado, né? É as letras dos nomes dos meus filhos, né? Então é uma coisa assim Eliane, eu bem não simples, vi. né? Mostra de Mas bem novo. legal. Eu não Mostrar vi de aonde. novo? É. Aqui, ó. Ah, Aqui, assim, ó. aqui, do ladinho. Fofo. Isso. E o que acontece, geralmente, o que a gente faz? A gente usa alguma pulseira e coisa assim e quase não aparece. Fica super discreto, né? E fica legal também. Tá bom? Legal. Meninas, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Porque se nenhuma de vocês tem mais alguma pergunta para fazer, eu vou dar uma sugestão. Lá, todas vocês estão no grupo do WhatsApp, já tem lá o Instagram da Alana, e eu vou te sugerir, Alana, você abrir uma caixinha amanhã, ou hoje mesmo, uma caixinha de pergunta, e todas as perguntas que as meninas tiveram aqui, coloquem lá. E aí eu tenho certeza que a Alana vai responder, e aí marca a gente lá para a gente poder olhar essa resposta, enfim, mas enfim, sigam a Alana, ela vai abrir essa caixinha, a gente vai lá e pergunta. Vai ter umas 750 perguntas minhas, porque eu anotei aqui. Não vou perguntar, porque senão a gente vai sair daqui 11 horas da noite. Tudo certo. Tá ótimo. Ô, Tá bom, Jaque, meninas? Pode falar, vi Lady. alguma coisa que ela já postou no Instagram. Oi? Eu já vi algumas coisas que ela postou no Instagram. Sim, eu coloquei lá para vocês seguirem. E olha, segue mesmo, porque tem muita dica legal. Pode falar que as meninas querem falar, tanto a Vanessa, pode falar a Vanessa, depois a Dani. Pode ser a Dani, então, caso a Vanessa não queira falar agora. Só para dizer, Alana, que quem Ui. indicou para Jaque fui eu, não foi, Jaque? Foi. Já te sigo há muito tempo. Jura, Dani? Não creio. Sim. Da onde me conheceu? Pela Vanessa. Ah, Vanessa Estética? Eu vou lá todo mês, aí ela só falava em ti, eu falei, tenho que seguir a Alana, então. Que saudade da Vanessa, que saudade daquelas mãos, da massagem, ai. Primeiro lugar, quando eu pisar em Blumenau, vai ser na Vanessa. Isso Maravilha. Obrigada. E agora a nossa Vanessa daqui quer compartilhar? Ou acho que só levantou a mão para dar um oi, não sei. Vanessa, Oi. vou deixar... pode falar. Eu tava meio atrapalhada aqui falando das crianças. Não, eu ia comentar também que eu tenho 2 tatuagens também com o nome dos meus 2 filhos. Agora falta do pequenininho que nasceu. Só que eu também fico com essa questão, assim, de fazer tatuagem, porque, né, querendo ou não, fala muito sobre a gente, né? E eu também tava pensando em cobrir as que eu tenho pra fazer uma única com o nome dos 3, sabe? Só que também não sei, queria fazer uma coisa mais discreta pra não chamar atenção, né? Não sei ainda o lugar ainda certo. A tatuagem é super pessoal, né? E
E eu acho assim, em termos de comunicação de imagem, obviamente, a nossa sociedade ela ainda é muito quadrada, né? E julga, infelizmente, assim. Mas eu acho que tá cada vez, igual cabelo branco, tá cada vez mais normal. A gente tá normalizando tudo isso, graças a Deus. Igual a gente tá normalizou o tênis, né? A gente tá normalizando até o envelhecer natural, eu acho que está começando um movimento. Óbvio que tem também, alguém escreveu aqui sobre harmonização facial, enfim, isso é uma das coisas que eu acho que, infelizmente, a internet trouxe, e não é uma coisa tão interessante, porque eu vejo que, já conversei com médicos que as pessoas chegam lá e falam assim, eu quero ficar igual nesse filtro aqui, falo, oi, a pessoa vai procurar um médico para ele deixar igual o filtro. Falo, gente, isso é quase uma doença dessa nova sociedade, né? Mas eu acho que, assim, é muito pessoal, muito particular mesmo, assim, sobre o local, né? Enfim, sobre apagar também. Então, é algo que realmente eu acho que tu tens que sentir. Respondido, então, Vanessa. Foi a Vanessa que perguntou, né? Uhum. Então tá, minhas gatas, eu vou Sim, liberar respondida. vocês. Muito obrigada. De nada, Vanessa. Muito obrigada por todas vocês que participaram. Foi, Alana, eu não tenho nem, nós, né? Não temos nem como agradecer tanto conhecimento. O assunto é extenso, com certeza, se você tiver disponibilidade e quiser, nós vamos adorar ter você no próximo mês para destrinchar um desses assuntinhos ali, dar mais algumas dicas. A gente vai discutir isso dentro do grupo, o que que as meninas querem, porque assim, né? A gente quer saber de várias coisas. Então, o mais votado, a gente vai estar ali conversando para a gente trazer você de volta para compartilhar um pouquinho mais do seu conhecimento. Sigam a Alana, ela tem ali vários projetos, projeto de mentoria que ainda está para abrir. Fiquei bem interessada. Tem uma lista de espera que está lá na minha bio, tem um link. Aí eu já coloquei a lista de espera, quem quiser se inscrever, tá lá. Assim que der um número razoável de pessoas, eu já vou abrir, já vou começar a fazer live, propaganda, enfim, para a próxima turma. Perfeito, perfeito. Então é isso, minhas gatas. Obrigada. Já tem ali algumas meninas agradecendo pelo teu conteúdo. Postei algumas coisas lá dentro do projeto, lá dentro do grupo do WhatsApp, printei algumas telas, coloquei lá. Logo, logo eu vou liberar todas essas aulas nossas para que a gente possa assistir depois, pegar essas dicas, continuar olhando com mais tempo. Então, agora só fica o nosso agradecimento e logo, logo a gente está toda linda e maravilhosa seguindo as dicas da Alana. Vocês já são. Beijo. Obrigada. Obrigada. Beijo e boa noite, viu? Boa noite.